A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola de Paulo a Timóteo, na primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, que diz assim: O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Somente até aqui por enquanto. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu presenciei e vivi esse mês, esse início de ano de 2026, relacionado a essa palavra aqui que está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, 2 e 3, Aqui em 1 Timóteo capítulo 4, vai dizendo, aqui Paulo vai advertindo a Timóteo que o Espírito Santo, ele diz claramente que nos últimos tempos, haveria ali, muitas pessoas abandonando a fé, apostatando, Muitos apóstatas da fé que abandonariam a fé e seguiriam a espíritos enganadores e a doutrinas demoníacas. Mas, meus amados, é importante a gente saber que a apostasia da fé não necessariamente a pessoa precisa abandonar a igreja, Existem muitas pessoas que vão à igreja, que estão na igreja, que são participativas dentro da igreja, mas que já apostataram na fé. Por quê? Porque o abandono da fé, que é a apostasia, ela inicia no coração, no interior da criatura. A gente vê esse exemplo com Judas Iscariotes, Ele vivia todos os dias ali ao lado de Jesus, ele comia na mesma mesa de Jesus, ele ouvia todos os dias os ensinamentos de Jesus, Ele ouvia a palavra de Jesus, ele conhecia Jesus, ele falava com Jesus. Judas Iscariotes, ele fazia parte ali, dos discípulos de Jesus, da presença de Jesus, ele era próximo ali, dos apóstolos e de Jesus, mas ainda assim ele era um apóstata na fé, porque no coração dele ele já havia abandonado a fé em Jesus Cristo, tanto é que ele vendeu o Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Então é importante que a gente saiba, meus amados, que a apostasia na fé não necessariamente a pessoa vai sair da igreja, vai desviar, vai para o mundo, não. Infelizmente, muitas pessoas estão dentro das igrejas hoje. Infelizmente, muitas pessoas estão sendo participativas na obra, realizando tarefas dentro da casa de Deus, mas são apóstatas na fé. No seu coração já negaram a fé em Jesus Cristo. Isso eu vou explicar aqui mais detalhadamente ao decorrer dessa palavra que a gente vai ver aqui na Bíblia, na Escritura Sagrada. Então Paulo ele vai nos trazendo esse entendimento aqui, advertindo a Timóteo. Ele vai falando, olha, nos últimos tempos muitas pessoas vão abandonar a fé e vão seguir espíritos enganadores e doutrinas demoníacas, E esses ensinamentos, eles vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada, O que é uma consciência cauterizada? A grosso modo, é como aquela frase que a gente costuma falar ou costuma ouvir, tipo, fulano é muito cabeça dura, é uma pessoa que ela tem a consciência, ela tem a mente dela cauterizada, petrificada, endurecida, a ponto de que não importa quantas vezes você fale a palavra, não importa quantas vezes você ensine a palavra, você mostre a palavra, Você leve ao entendimento daquela pessoa que dentro da palavra isso está errado, ou dentro da palavra o que Deus quer daquela pessoa é o que está escrito aqui. Não adianta, irmãos, quem tem a consciência petrificada e cauterizada jamais vai dar atenção. Por quê? Porque uma consciência petrificada, ela não permite absorver nada. Então ela não vai absorver a palavra,
ela não vai absorver as exortações, ela não vai absorver repreensões, ela não vai absorver nada. Então é por isso que Deus, em muitas situações, né, na Bíblia, a gente vê aqui no Antigo Testamento, em muitas situações que Deus via que a pessoa já tinha o coração endurecido, a consciência cauterizada para com ele, o que Deus fazia? Deus, ele criava uma forma de quebrantar aquela pessoa, né, de tornar ela ao pó, para que aquela pessoa sentisse tanta dor, tanto sofrimento, que ela se amolecesse um pouco. E mesmo assim, em algumas situações, Deus só largava de mão aquela pessoa, porque entendia, Deus sabia que aquela pessoa não iria aceitar ter o seu coração quebrantado, o seu coração amolecido, né? Assim como Deus rejeitou Saul, porque viu que Saul já estava endurecido, Saul já estava obstinado e Saul não ia mudar. Por quê? Porque Saul não queria mudar, né? Mas voltando aqui para o tema desse estudo de hoje, sobre essas doutrinas, né, de espíritos enganadores. Aqui vai dizer também no versículo 3 que esses homens, né, que têm essa consciência mentirosa, homens hipócritas, aqui quando a palavra diz homens, não necessariamente são somente homens, são seres humanos, né? Então essas pessoas aqui, que Paulo vai dizendo, que são hipócritas, mentirosas e têm a mente endurecida, né, que são cabeças duras, como a grosso modo dizendo, né? Elas também proibiriam o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou. E é sobre isso aqui que eu quero compartilhar com vocês, né? Visando esses 3 primeiros versículos aqui, a gente vai dar continuidade em outros versículos da palavra do Senhor. Irmãos, vocês já devem ter percebido que nessa era digital que a gente vive, né? A gente vive numa era onde há muita internet, muitas lives, né? Principalmente depois da pandemia da Covid-19, as lives de cultos, né? As lives na internet de pregação, elas aumentaram muito a quantidade, né? E o que acontece? O espírito de engano, ele tem trabalhado e ele tem se fortalecido muito através disso, né? A internet, meus irmãos, ela é uma faca de 2 gumes. Por quê? Do mesmo modo que a gente usa a internet para propagar o verdadeiro evangelho, para levar as boas novas de Deus, para falar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus perdoa, Jesus restaura, Jesus sara. Da mesma forma que a gente faz isso, existem essas pessoas aqui que Paulo está dizendo, pessoas hipócritas, mentirosas, que são ferramentas, né, do maligno, que o maligno usa para poder enganar, se possível for, os eleitos de Deus, porque na palavra do Senhor está escrito que, se possível for, o maligno enganaria até mesmo os eleitos de Deus. Então é por isso que a gente precisa ter toda a sabedoria no campo da internet, no campo do digital e do virtual. Porque da mesma forma que a gente usa a internet para levar a mensagem da cruz, essas pessoas usam a internet para enganar, para manipular, para confundir e para levar centenas de pessoas à perdição, né? E eu vou compartilhar com vocês aqui o que eu presenciei, o que eu vivi. Mas antes eu quero compartilhar uma coisa. Deus, ele me repreendeu e ele chamou a minha atenção, né? No início do ano. Deus me repreendeu e chamou minha atenção em um ponto que Deus me falou que eu estava sendo muito omissa, porque eu via o perigo, né? Eu discernia que havia perigo, que havia coisas erradas ali diante dos meus olhos, mas eu não falava nada, eu não confrontava, eu não alertava as pessoas que estavam sendo enganadas, e Deus me repreendeu por isso, irmãos, né? Deus me disse que eu estava sendo omissa e os cães estavam devorando as ovelhas dele, porque eu não estava alertando as ovelhas do perigo que estava diante dos olhos delas, né? E aí Deus me repreendeu. De início eu não entendi, né, de que forma eu estava fazendo isso. E aí eu orei, pedi para Deus me dar sabedoria, me mostrar, abrir os meus olhos, né? Porque Deus, ele falou esse seguinte para mim, né, irmãos, que eu estava sendo omissa, que as ovelhas dele estavam sendo devoradas por cães perversos, porque
eu estava vendo perigo, não estava alertando as ovelhas, para as ovelhas se protegerem, e eu não estava entendendo de que forma eu estava fazendo isso. E Deus me fez entender, irmãos. E aí, uns 2 ou 3 dias, uma semana depois, no máximo, eu estava vendo vídeo de receita, né? Eu estava vendo vídeo de receita na internet e logo entrou assim, sabe? Logo após o vídeo da receita, entrou uma live. Isso já era de noite, mais ou menos 11 horas da noite, de uma irmã que estava lá, o perfil dela, entrou uma live assim, irmãos, eu não tenho costume, eu não tenho hábito, eu não gosto de assistir lives e certas coisas na internet, porque a gente precisa ter muito discernimento. Existem muitas pessoas usando a internet para enganar, para manipular, para induzir ao engano, ao erro, sabe? Existem muitas pessoas que estão sendo acabe dentro da internet, levando o povo de Deus para a perdição, levando o povo de Deus para contaminação, para corrupção e para idolatria. Então eu não gosto muito de ficar assistindo live, de ficar assistindo pregação de coisa de internet só quando eu vejo que são de fontes confiáveis, né? De homens e mulheres de Deus que Deus já me confirmou e já me revelou que realmente são usados por Ele e que são fundamentados na palavra de Deus, que usam realmente a palavra de Deus, não misturam vinho novo com vinho velho, é somente a escritura e puramente a escritura, né? Então entrou, né, apareceu para mim essa live dessa irmã, que estava lá o nome dela denominado como missionária, fulana de tal, que eu não lembro, e mesmo que eu lembrasse não ia compartilhar aqui o nome da pessoa. E estava escrito lá, missionária fulana de tal. E aí, irmãos, eu senti algo estranho. Por quê? Haviam muitas pessoas assistindo a live, mas a forma que ela estava falando estava de uma forma muito estranha. E aí eu não passei. Geralmente a minha reação é passar direto. Quando eu vejo essas lives eu passo direto. Mas eu resolvi ficar um pouquinho para ver o que estava acontecendo nessa live. E aí era uma... Já começa estranho, irmãos, quando o nome da live é live de revelação. Isso daí você já pode achar estranho, irmãos. Por quê? O Espírito Santo de Deus é que nos traz ao conhecimento tudo aquilo que está oculto e escondido. Como? Por sonhos, visões, ou até mesmo falando com você, ou pela palavra de Deus. Mas Deus, Ele sempre falou lá em Deuteronômio, em Êxodo, que não é para o povo dele ficar correndo atrás de profecia. Não é para o povo dele ficar correndo atrás de revelação. Então, se você é daquele tipo de pessoa que vê uma live escrita assim, live de revelação, e já vai correndo, entrando na live, escrevendo o teu nome todo, o nome da tua família todo, saiba que você está colocando a sua vida e a sua casa em perigo, tá? Porque o mundo espiritual age com informações. E quando você dá informação do teu nome, do nome da tua casa, dos teus filhos e da tua família naquela live que você nem discerniu, que você nem pediu para o Espírito Santo te mostrar se é de Deus ou se é do engano, você está colocando a sua casa em perigo. E isso, irmãos, é muito sério. E aí eu resolvi ficar um pouco naquela live e eu percebi que as coisas que aquela irmã estava falando era coisa com coisa, não fazia sentido nenhum. E não tinha base da palavra nenhuma. Era como se ela usasse nomes da palavra, nomes de homens e mulheres da palavra, mas não era palavra, irmãos. Parecia palavra, mas não era palavra. Parecia verdade, mas era engano. Porque o engano, ele vai parecer uma verdade, mas ele não é uma verdade. Ele é um engano. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos ajudar a discernir se aquilo é engano ou se aquilo é verdade. E aí essa irmã começou a falar, eu comecei a assistir, a observar, né, e já repreender, porque eu senti que, irmãos, não tinha nada de Deus ali, tá? E aí eu comecei a repreender e ela começou a falar exatamente o que está escrito aqui, irmãos. E eu fiquei assim, ela estava desencorajando as mulheres a casar.
havia algumas mulheres ali, né? Ela dizia assim: ah, você que está com algum problema na área da sua vida, escreve aí nos comentários. Aí alguma mulher escrevia assim: preciso de oração na vida sentimental. Aí ela lia e falava assim: papai está me mandando dizer, você que falou que está com problema. Olha só, irmãos. Gente, é só pensar, pelo amor de Deus, não tem dificuldade nenhuma. Irmãos, é por isso que Deus fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Irmãos, é só pensar um pouco. Se você tá numa live de revelação e a pessoa fala que Deus mandou te entregar alguma coisa, logo depois que você fala que uma área da tua vida tá atingida e que o nome da tua família é tal e o nome do teu marido é tal, é só parar para pensar um pouco. Irmãos, o espírito de engano, ele vai agir com a informação que você der para ele. Não sejamos emocionados ao ponto de acreditar que todo assim diz o Senhor vem de Deus, porque não vem. Qualquer pessoa pode falar, assim diz o Senhor, e não ser o Senhor falando na boca daquela pessoa. Então nós precisamos ter, primeiramente, temor a Deus, para não ficar correndo atrás de profeta, não ficar correndo atrás de profecia, não ficar correndo atrás de revelação, mas correr atrás disso daqui, ó. Palavra, revelação, a maior revelação está aqui, a maior verdade está aqui. E é isso mesmo, irmãos. Tem muita gente que não gosta de ouvir essa verdade, mas essa é a verdade. Para de preguiça. Quer resposta, quer direcionamento, quer revelação, abre a palavra, dobra o joelho, pede para Deus, que Deus vai te mostrar, Deus vai te dar. Em nome de Jesus, para de ficar correndo atrás de homem. Para de ficar correndo atrás de profeta, de não sei o que, irmãos. O sangue de Jesus tem poder, é por isso que tem muita gente no engano. É por isso que tem muita gente sendo enganada, sendo manipulada, morta na fé, que não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não faz nada, só fica dependendo de terceiros. E os terceiros ainda vai e usa de espírito de engano. Então essa mulher, né, ela disse assim: olha, Deus está mandando você não casar, não case, porque se você casar você vai sofrer, porque se você casar você vai passar um amargo. Ela estava dizendo assim na live de revelação, ela estava dizendo, né? Aí ela dizendo dela mesma, a missionária fulana de tal, que é dela mesma, né? E é melhor você não casar, porque se você casar você vai sofrer, você vai pagar o amargo. E aí ela falava, porque eu estou vendo como Daniel na cova dos leões, né? E Daniel estava dentro das... Irmãos, era coisa com coisa que não fazia sentido nenhum. Era coisa que você via, quem tem um mínimo de discernimento já consegue entender e discernir que não era de Deus. Quando ela falou isso, de Deus está mandando você não casar, é melhor você ficar sozinha, porque se você casar você vai passar um preço amargo. Ela estava falando isso pra moça, né? E ela falava assim, porque esse não é o escolhido, né? Que não sei o que. E ela falava assim, umas coisas, irmãos, e a feição, o semblante dela estava um semblante de malandragem. O Espírito Santo, ele nos ensina a discernir semblantes, vozes, posturas, e o semblante, o rosto dessa moça, dessa mulher, estava um semblante de malandragem. Espírito de engano tem semblante de malandragem. Sabe aquele semblante de malandro, de que aplica golpe nas pessoas? Então, essa moça, essa mulher tinha esse semblante. E aí, na hora que ela falou isso, que não é falando para essa outra menina, essa outra jovem, né? Não era para ela casar, senão ela passar um amargo, senão ela sofrer, senão ela ser infeliz. Irmãos, na hora eu lembrei de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3, que Paulo diz aqui, ó: e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças. Irmãos, como é que o espírito de engano estava agindo através dessa palavra na vida dessa jovem? Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 7 que aqueles que estão abrasados, ou seja, aqueles que estão com os hormônios à flor da pele, é melhor casar para não viver em pecado. E essa moça que falou isso, ela era uma jovem. Então o espírito de engano estava agindo de seguinte forma através da boca dessa mulher, que estava se denominando como profeta de Deus.
O espírito de engano estava agindo da seguinte forma: eu vou enganar essa jovem para ela não se casar, e aí eu vou lançar tentações na carne dela para ela cair, para ela pecar, para ela ficar no pecado, para ela se sentir suja, para ela se sentir imunda e para ela se afastar de Deus. É assim que o espírito de engano age. Ele te faz acreditar que aquilo que Deus já te falou que é o caminho, não é o caminho para você. E o espírito de engano também te faz acreditar que aquilo que Deus já te falou que não é o teu caminho pode se tornar um caminho para você. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Deus te fala assim: se afasta dessa amizade. Essa amizade está te levando para um caminho de contaminação. Essa amizade vai te afastar de mim. Essa amizade está atrasando o teu propósito. Essa amizade está roubando os teus frutos. Se afasta dessa amizade. Aí vem o espírito de engano. E olha só, o espírito de engano usa a palavra, tá? Vocês não fiquem achando que o espírito de engano vai chegar com palavra maldosa, não. O diabo, quando tentou Jesus lá no deserto, em Mateus capítulo 4, ele usou a palavra de Deus. Ele usou Salmo 91, ele usou Deuteronômio. Então, o maligno ele vai te tentar laçar, te tentar embaraçar com a palavra de Deus, porque ele conhece a palavra. E aí tem um monte de gente que não quer conhecer a palavra, quer ficar correndo atrás de profecia, de revelação, mas não quer conhecer a Bíblia. Não quer ler a Bíblia. Não quer conhecer a verdade. Enquanto isso, o diabo conhece a palavra e usa ela contra quem não conhece. Então, muitas vezes Deus te fala assim: se afasta, não é pra você, tá te atrapalhando, vai te fazer tropeçar. Aí vem o espírito de engano e fala assim pra você: olha, jovem, Deus vai te usar para converter aquela amizade. Deus vai te usar, que você vai dar frutos, e aquela amizade vai mudar, vai transformar o coração e vai te ajudar a crescer nessa obra que Deus tem contigo. O que Deus falou primeiro? Não mandou se afastar? Não falou que ia te fazer tropeçar? Não falou que estava fazendo você fugir do propósito que Ele tem para você? Então, para que você vai dar ouvidos a uma palavra contrária do que Deus já te disse que é? Se Deus já te falou que é A, fica com A. Não dá ouvidos a B. Se Deus te falou que é B, fica com B. Não dá ouvidos a A. Fica com aquilo que Deus te falou. Porque o espírito de engano está destruindo muitas pessoas, usando a palavra, distorcendo a palavra, confundindo a cabeça das pessoas com a palavra, porque vocês não conhecem a palavra, gente. Porque tem muita gente que não quer ler a palavra, irmãos. Irmãos, tem países que se alguém chegar e abrir isso daqui no meio é fuzilado vivo. Tem países que se alguém tentar carregar isso daqui debaixo do braço, no outro dia não tem mais vida, não tem família, não tem casa, perde tudo. Tem a casa incendiada, tem a família saqueada. E a gente tem livre acesso. A gente tem livre acesso a essa verdade. E a gente não conhece a verdade. A gente não conhece a verdade. Por quê? Quer receber de outras fontes, mas a única fonte que você precisa receber é essa daqui. Jesus falou em João 4, aquela mulher samaritana, que Ele é a fonte que jorra água da vida eterna. E quem bebe dessa fonte jamais sente sede. E quem bebe dessa fonte, rios de águas fluirão do seu interior. Para que você está buscando resposta em outras fontes? Para que você está buscando resposta da vida de outras pessoas se a única fonte que você precisa é essa? Irmãos, vamos acordar. O sangue de Jesus tem poder. O espírito de engano só está fortalecido porque muitas pessoas têm dado força para ele agir. Não conhecendo a palavra, recebendo... Olha só, irmãos, o perigo que é receber palavra que não vem de Deus, né? Dando continuidade aqui só para terminar de contar essa experiência com essa irmã. E aí ela desencorajou a menina a casar. E aí o Espírito Santo começou a me incomodar e Deus me lembrou do que ele tinha me repreendido, que Deus me repreendeu, falou... Me repreendeu mesmo, irmãos. Deus me repreendeu, me deu um puxão de orelha.
Falou, olha, você está sendo omissa por causa de você. Minhas ovelhas estão sendo devoradas porque você está vendo situação de perigo e você não está falando nada. Você não está abrindo a sua boca. E aí Deus me lembrou disso na hora e me impulsionou a abrir minha boca. Né? E o Espírito Santo falou para eu abrir minha boca e falar alguma coisa ali no meio daquela live, naqueles comentários. Irmãos, e aquela missionária, aquela mulher que falou que era missionária, eu nem sei se ela é missionária de verdade, enfim. Aquela mulher, ela só falava coisa contrária à Bíblia e as pessoas falavam assim, amém, amém, eu recebo, eu creio, eu tomo posse. Irmãos, tu tá recebendo coisa que espírito de engano tá te entregando? Pelo amor de Deus, vocês estão recebendo maldição. Irmãos, tem muita gente que a vida tá assim, ó. A vida tá assim, a casa tá assim, o casamento tá assim, a mente tá assim, o coração tá assim, o emocional tá assim. E a pessoa fala, nossa, eu não sei por que eu tô assim, eu não sei o que aconteceu, que minha casa ficou assim. É porque recebeu mensagem de espírito de engano, é maldição. Irmãos, quando tem uma pessoa sendo usada por espírito de engano, entregando profecia, entregando revelação, falando, ó, Deus manda te dizer isso, isso e isso, papai, olha só, outra situação que aconteceu também, mas eu vou terminar de contar essa. E aí eu vi que aquela mulher estava entregando muita coisa que não era de Deus e as pessoas estavam tomando posse e estavam recebendo. E quando a gente recebe e toma posse de coisa que vem de espírito de engano, a gente está recebendo e tomando posse de maldição. Então fica ligado e fica ligada, pede para Deus te dar o discernimento para você não ficar recebendo maldição, porque às vezes as pessoas estão falando, tá entregando profecia e revelação na tua vida, e você tá falando amém, eu recebo, eu creio, eu tomo posse, e aí tá recebendo, tá tomando posse de um monte de maldição espiritual sem saber, tá? Então tem que ter vigilância, sabedoria, discernimento espiritual. E olha só, o discernimento espiritual só vem do Espírito Santo. Ninguém vai te ajudar a discernir, só o Espírito Santo de Deus. O discernimento vem do Espírito Santo. João vai dizer, filhinhos, não creiais em todo espírito, antes provai se esse espírito vem de Deus. Então a gente não pode sair crendo, tomando posse e recebendo de qualquer pessoa que fala, Deus está mandando falar isso, e papai está me mostrando o trabalho de feitiço que está desfazendo, está quebrando na tua vida, e aí fala o teu nome, aí você vai lá, bota o nome, não sei das contas lá, Sônia Amaral, não sei das contas, peça oração por mim. Aí vem o profeta da internet lá, vem lá na live de revelação, Sônia Amaral, não sei das contas, Deus está mandando te falar que há uma obra de feitiçaria contra a tua casa. E aí você fala o quê? Ah, eu recebo, eu tomo posse, eu creio. Irmão, você está recebendo maldição purinha na tua vida. Por quê? Não foi Deus que mandou falar nada, é mentira, Deus não mandou falar nada. E o espírito de engano está só lançando as maldições e você está tomando posse. Porque o espírito de engano, a palavra de Deus vai dizer que o diabo vem para matar, roubar e destruir. O espírito de engano vai tentar destruir a tua vida lançando um monte de falsa profecia e maldição. Aí tem um montão de gente tomando posse, recebendo, falando eu creio, eu tomo posse, eu recebo, amém. E aí o que acontece? Só ruína que acontece dentro de casa, na saúde, fica enferma, se concretiza aquela maldição que ela está recebendo. Então a gente precisa vigiar, irmãos. A gente precisa vigiar. E aí o que aconteceu? Irmãos, eu vi que aquela missionária na live, ela só tava, tô vendo aqui quanto tempo de vídeo, tá? Pra não ficar muito longo. E aí eu vi que ela tava entregando só coisa contrária à palavra, que é coisa que Deus não ensina e que na palavra tá escrito que tá errado aquilo que ela tava falando. Então eu fui e comentei assim, irmãos, eu não ataquei a mulher. Por quê? Com demônio a gente não discute, a gente manda sair em nome de Jesus e ponto, acabou, tá? Então eu não discuti com ela. Eu entrei no comentário e falei assim, a paz do Senhor, amados irmãos, a palavra de Deus é a verdade e toda a revelação que você precisa está dentro da palavra. Vamos ler mais a palavra de Deus? O sangue de Jesus te leva à verdade. Vamos ler a palavra.
Irmãos, quando eu escrevi isso na live e mandei ao vivo ali, né? Acontecendo ali. E ela falando um monte de coisa ao vivo. Ela leu o meu comentário. E vocês sabem que ela começou a falar? Quando eu escrevi aquilo, pra vocês verem, eu não ataquei ela, eu não falei que ela tava mentindo, nada. Eu só falei assim: irmãos, vamos ler a palavra. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a maior revelação que existe. Se você está precisando de alguma revelação, abre a Bíblia que Deus vai te mostrar tudo dentro da palavra. Irmãos, tudo que você quiser saber. Se você pedir para Deus te mostrar dentro da Bíblia, Ele te ensina, Ele te mostra, Ele te revela. Tudo. Tu quer saber se teu filho está andando com a amizade errada? Deus te revela na palavra. Tu quer saber se teu filho está envolvido com coisa errada? Deus te mostra na palavra. Você quer saber se aquela amizade que entrou na tua vida agora está sendo sincera com você ou está querendo te dar uma rasteira? Deus te revela na palavra. Tudo. Você quer saber se tem falcatrua no teu trabalho para te derrubar? Deus te revela na palavra. É dentro da palavra, Deus te mostra tudo. O Espírito Santo abre assim uma fonte de revelação dentro da palavra que você olha e você fala assim: meu Deus, eu já li esse versículo 15 vezes e eu nunca tinha percebido isso. Sabe o que é isso? Revelação do Espírito na palavra. É dentro da palavra que o Espírito Santo vai te mostrar toda a verdade. Não precisa ninguém te contar, não. Não precisa ninguém te entregar, não, irmãos. A palavra e o Espírito Santo bastam. A palavra e o Espírito Santo vai te mostrar tudo. Tudo. O oculto, o escondido, tudo, tá? E aí, quando eu escrevi esse comentário na live, ela se alterou, ficou furiosa e começou a gritar dizendo assim pra mim: cala a sua boca. Irmãos, a missionária mandou calar a boca, porque eu disse pro povo ler a Bíblia, pra vocês verem como é que não era Deus falando na boca dela. Porque se fosse Deus falando na boca dela, ela dizia assim: sim, irmãos, é verdade, vamos ler a palavra de Deus, ela é o norte para nossa vida. A palavra de Deus, ela é tudo o que a gente precisa. Se fosse Deus falando na boca dela, ela ia falar isso. Mas não foi. Não era Deus, irmãos. Não era Deus. E aí eu comecei a alertar as ovelhas de Cristo ali nos comentários: irmãos, vamos ler a palavra, olha a palavra. A palavra de Deus, o Espírito Santo quer falar contigo na palavra, né? E aí o povo, ela começou a gritar, ela falou: cala a sua boca. Cala a sua boca agora. Cala a sua boca agora. Se você não calar a sua boca agora, vai descer um anjo com a espada e agora vai calar a sua boca. Irmãos, sabe o que é isso? Oração contrária. Porque eu estava incentivando as pessoas a lerem a palavra. E Jesus disse o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, se as pessoas viessem ler, saísse daquela live ali e fosse ler a palavra, o espírito de engano ia ser quebrado na hora. Na hora. O espírito de engano ia ser quebrado na hora que as pessoas fechassem aquela live e abrissem a Bíblia. Pronto, o espírito de engano foi quebrado. E aí ela começou a gritar, mandando eu calar a boca. Cala a sua boca, porque você não é o verdadeiro nem a verdadeira. E aí eu falei assim: o sangue de Jesus tem poder. E aí eu fiz lá o último comentário e falei: irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Porque nas escrituras Deus revela tudo, Deus mostra tudo. Deus não vai deixar nada oculto aos teus olhos. É só você buscar a verdade na palavra. Pede para Deus te revelar, te mostrar na palavra, que Deus vai te revelar tudinho que você precisa saber. E aí ela ficou irada. E aí ela encerrou a live. Ela ficou irada, encerrou, né? Irmãos, não era de Deus. Não era Deus. E ali eu entendi. Deus me fez entender, né? Qual era a forma que eu estava vendo as ovelhas dele sendo enganadas, sendo devoradas por cães perversos e não estava alertando. Por quê? Porque todas as vezes que eu vi essa live, irmãos, de gente entregando falsa profecia, né, de gente entregando falsa revelação, eu passava direto e nem queria saber, né? Porque eu sabia, eu discernia que era falsa profecia, que era espírito de engano, só que eu não alertava quem estava lá nos comentários dando amém, recebendo aquelas maldições todas, né? E agora, quando eu discerno, né, quando eu vejo, eu vou lá nos comentários,
alerta o povo, né? Fala, irmãos, vamos ler a palavra de Deus é o suficiente. A gente não precisa ficar correndo atrás de profecia, nem de revelação, porque Deus revela tudo na palavra. Irmãos, eu não estou falando aqui que Deus não usa ninguém para falar contigo, Deus usa, tá? Eu sou a prova viva de que Deus usa, porque Deus já me mandou várias vezes entregar mensagens, recados e profecias para algumas pessoas. Mas a gente tem que entender que primeiramente a gente tem que buscar Deus na palavra, porque a gente está vivendo uma era e uma época, irmãos, que o espírito de engano está ganhando um batalhão de exército, está derrubando um monte de crente, um monte de cristão. Por quê? Porque tem um monte de cristão, um monte de crente buscando primeiro revelação na internet, profecia na internet, ao invés de buscar primeiramente a palavra do Senhor. Irmãos, vocês acham que quando Paulo queria saber de alguma coisa, ele ia pedir revelação para Pedro, para Tiago, para João, para Judas, irmão de Jesus, para Tiago, irmão de Jesus? Não, irmãos. Quando o apóstolo Paulo queria alguma revelação, queria alguma resposta, algum direcionamento do céu, ele dobrava o joelhinho dele lá no chão mais pedregoso da caverna que ele estava preso, da prisão que ele estava acorrentado, botava a cara dele no pó, falava, Senhor, me mostra a verdade, Senhor, me revela, Senhor, traz ao meu encontro, Senhor, abre os meus olhos, Espírito Santo, revela os mistérios. Tanto que Paulo vai dizer que ele subiu ao terceiro céu, ou seja, Paulo foi arrebatado, Deus levou ele lá no céu, ele viu um monte de mistério, voltou para a terra. Mas Paulo vai dizer que ele não podia compartilhar os mistérios que ele viu. Então vai ter revelação que Deus vai te dar, vai ter mistério que Deus vai te entregar no secreto contigo, que não é para você contar para ninguém, não é para você compartilhar com ninguém, é entre você e Deus, tá? Porque lembre de uma coisa, o espírito de engano trabalha com informação. Tem mistério, tem revelação que Deus vai te entregar, que é você e Deus. Não conte para ninguém. Não fale com ninguém. Guarde você e Deus, porque o espírito de engano trabalha com informação, tá? Então tem mistério que é você e Deus. Irmãos, a gente precisa recuperar isso dentro de nós, de buscar primeiramente resposta em Deus. E outra coisa, todas as vezes na Bíblia, você pode olhar aqui, ó, de Gênesis a Apocalipse, você pode olhar, irmãos, todas as vezes que Deus queria que um profeta falasse com alguém, ele mandava o profeta ir atrás da pessoa. Deus não mandava ninguém atrás de profeta, tá? Deus não mandava ninguém ir atrás de profeta. O único que foi atrás de profeta, olha só, olha que mistério. O único que foi atrás do profeta foi Naamã. Ele foi atrás do profeta Eliseu, para poder se curar da lepra. Sabe o que Deus fez? Fez Eliseu encontrar ele no meio do caminho. Ou seja, por mais, quando Deus quer te entregar alguma coisa, Deus vai mandar o profeta te entregar pessoalmente. O profeta que vai de encontro a você. A profetisa que vai de encontro a você. Não é para você ficar indo atrás de profeta. E no caso de Naamã foi atrás do profeta porque ele queria ser curado da lepra. Deus falou que Eliseu, Naamã tá vindo atrás de você, mas você que tem que ir ao encontro dele. Vai lá. Eliseu foi lá, no meio do caminho. Mandou Geazi, mandou o discípulo dele ao encontro de Naamã. Ou seja, não é a gente que vai atrás de profeta. Não é você que vai atrás de profeta. É o profeta que vai atrás de você. Deus vai falar o que para Samuel? Samuel, vai até a casa de Jessé. Deus vai falar o que para outro profeta que entregou o reino na mão de Jeroboão? Vai até Jeroboão. Rasga o teu manto em 12 pedaços, dá 11 para Jeroboão, dá 1 para Roboão, né? Fala que um vai ficar... Então Deus vai falar assim, Elias, vai até a viúva de Serepta. Elias, vai até Acabe. Ananias, vai até Damasco, porque tem um homem chamado Paulo, né? Tem um homem chamado Saulo, que era perseguidor da igreja, que está cego e você precisa orar para ele voltar a enxergar. Tá entendendo? Quem vai mandar o profeta atrás de você é Deus. Tá entendendo? E quando alguém for atrás do profeta, Deus já vai ter revelado. Houve outra situação também,
no livro de Reis ou Crônicas, acho que foi em Crônicas, que Jeroboão vai mandar a esposa dele se disfarçar e ir atrás do profeta Aías, que já era um profeta muito idoso, muito velho, e ele estava tão velho que ele já não enxergava, ele já estava cego da velhice, né? Então Deus vai dizer para Aías: Aías, a mulher de Jeroboão está vindo até ti, disfarçada, fingindo que é outra pessoa, e ela vai vir até você trazendo bolo, pão, né, presentes e passas para você receber e entregar uma mensagem favorável acerca do filho de Jeroboão, né? Acerca da casa de Jeroboão. Então, quando a mulher chega disfarçada ali, o profeta Aías diz para ela assim: que estás fazendo tu, mulher de Jeroboão? Fingindo que é outra pessoa para que eu não te reconheça, né? Não já me tem dito o Senhor? Então o Senhor Deus já tinha falado para ele. Vocês estão entendendo que nem a gente que tem que ficar correndo atrás do profeta? É Deus que vai enviar o profeta quando ele quiser falar contigo, né? Ah, mas eu preciso de uma resposta urgente. Não, mas eu urgentemente preciso saber, irmão. Se é urgente, dobra teu joelho no chão e vai orar e vai pedir para Deus te entregar a resposta. Que loucura é essa de ficar correndo atrás de profeta? Que loucura é essa de ficar correndo atrás de gente, pelo amor de Deus? Se é urgente, você precisa se lembrar que você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Ou você está sendo casa de outra coisa? Porque na palavra do Senhor vai dizer o quê? Que nós somos a habitação do Espírito Santo. Então, se você não está sendo casa do Espírito Santo, você está sendo casa de outra coisa. Se é urgente a resposta que você precisa, dobra o teu joelho no chão. Não pode dobrar? Não tem problema, fica sentado. Fala: Espírito Santo de Deus, eu preciso de uma resposta urgente, Senhor. Minha situação é essa e essa e essa. Fala com Deus qual é a tua situação, qual é a tua urgência. Senhor, por favor, eu preciso de uma resposta urgente, eu não sei o que eu vou fazer. Só o Senhor pode me ajudar. E ora, pede, silencia, cala sua boquinha um pouco para Deus falar com você. Silencia as vozes contrárias. Silencia os barulhos externos. Abre isso daqui, Deus vai falar contigo. Deus vai te dar a resposta. E Deus vai te dar o direcionamento. Entenderam? Então foi isso, irmãos. Foi isso. A gente precisa começar a combater o espírito de engano. Sabe como? Mandando as pessoas ler a Bíblia. Mandando as pessoas ler a verdade. Lembrando as pessoas de que você tem o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus está escrito o quê? Isaías vai falar que o Espírito Santo é o Espírito da verdade e o Espírito da justiça. Daniel vai falar que o Espírito Santo de Deus é o Espírito de excelência. Se é o Espírito da verdade, o Espírito da justiça, o Espírito dos mistérios de Deus, pra que tu vai ficar correndo atrás de outra pessoa, irmãos? Irmãos, isso me indigna de uma forma. Irmãos, você não tem ideia de como isso me indigna. Meu amado e minha amada, você tem o Espírito da verdade dentro de você. Quando você falou assim: eu recebo Jesus como meu suficiente Salvador na minha vida, o Espírito Santo foi morar dentro de você. E o Espírito Santo revela os mistérios mais escondidos dessa terra. Sabe o que tu não pode ver, o que tu não pode escutar, o que tu não sabe? O Espírito Santo sabe, ele te revela. Então vamos, em nome de Jesus, orar, falar com o Espírito Santo, pedir para ele revelar, pedir para ele tornar nosso coração mais sensível para entender os mistérios dele, em nome de Jesus, e parar, em nome de Jesus, de ficar correndo atrás de um e outro na internet. Irmãos, aqui na minha cidade tem uma igreja de um pastor que ele não é mais, ele fala que não é mais pastor, ele fala que agora é apóstolo, né? É apóstolo e profeta. Não vou falar o nome dele, nem vou falar qual é a minha cidade, mas quem é daqui sabe quem é. Tem um pastor, né? Que ele fala agora que ele é apóstolo e profeta. Irmãos, a igreja, quando tem culto assim, quarta, quinta, sexta e domingo. Domingo é o culto que ele faz, que é o culto de revelação, né? Irmãos, a igreja fica muito cheia, fica muito, muito, muito cheia. Não tem espaço para as pessoas sentarem dentro da igreja, as pessoas ficam do lado de fora da igreja, de tão cheia que fica. Por quê? Porque aqui na minha cidade, o povo corre muito atrás de profeta, mas muito atrás de profeta mesmo,
tá? Aqui na minha cidade, se tiver tipo um evento para você pagar R$200 para entrar no evento só porque vai ter um profeta lá dentro, as pessoas vão e pagam. Só para poder ver se o profeta fala com elas. Sendo que elas têm o Espírito Santo de Deus e a palavra para falar com elas 24 horas por dia. 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 10 horas da noite. Qualquer situação e momento da tua vida, na tua casa, se você abrir a Bíblia, Deus vai falar contigo. Então, a gente precisa, irmãos, alertar essas pessoas, fazer elas lembrar que o Espírito Santo de Deus, ele revela os mistérios da terra. Vamos dar continuidade aqui para o vídeo não ficar muito grande. Então, Paulo ele vai trazendo esse alerta, né? O Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos, muitas pessoas vão abandonar a fé. E, infelizmente, isso já tem acontecido, irmãos. Abandonar a fé, como eu falei, não é se desviar. Não é sair da igreja e ir para o mundo, não. Abandonar a fé começa no coração. A apostasia, ela começa a partir do momento que Deus te entrega algo e você endurece o coração. Por exemplo, Deus fala assim, olha, eu não estou gostando desse teu comportamento. Muda isso, para com isso. Olha, eu não estou gostando desse teu jeito de falar. Para com isso. E aí, sabe o que você faz? Endurece o seu coração e fala assim, eu que sei. Eu vou continuar falando desse jeito mesmo, Deus me ama de qualquer forma. Isso daí é o princípio da apostasia. Por quê? Porque Deus está te falando uma coisa, a palavra está te falando uma coisa, né? A palavra e Deus está te ensinando ali no bom caminho e você está falando assim, não, eu que sei. Não tem problema não. Não, nada a ver não. Deus me perdoa, Deus me ama, Deus me justifica. Isso daí é apostasia, tá? Isso é apostasia. Né? Pessoas que vivem só de aparência, que vai a todos os cultos, que está ali servindo na casa do Senhor, né? Que faz a obra de Deus, mas é um apóstata. Por quê? Porque vive só de aparência. Quando Deus manda fazer alguma coisa, não obedece. Quando Deus repreende dentro da palavra, não quer escutar, fecha a cara, faz bico, fala que não está errado, que está fazendo, que a graça dá abertura para fazer o que quiser, que tem gente assim, né? Tem gente, irmãos, que acha que a graça é carta branca para você pecar e fazer o que você quiser. Não é assim não, meu querido. A graça, como Paulo disse, a graça é a paciência de Deus te dando tempo para você se arrepender e tomar vergonha na tua cara, tá? Então a graça de Deus não é, eu posso pecar, eu posso fazer o que quiser e depois a graça de Deus me perdoa e me lava, não. A graça de Deus é você entender o seguinte, no passado eu pequei, no passado eu era imunda, no passado eu era rebelde, no passado eu era desobediente, mas a graça de Deus me deu a oportunidade de eu me arrepender para nunca mais cometer os mesmos erros que eu cometi no passado. A graça de Deus é isso. A graça de Deus não é para você ficar amontoando pecado sobre pecado achando que Deus vai te perdoar para sempre não, tá? Não é assim não, meus irmãos. Não é assim não. Vai doer, mas vai curar. É assim mesmo, é igual aquele louvor. Há um bálsamo em Gileade. Vinde e voltemos ao Senhor. Por quê? Porque Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fica tranquilo que Deus machuca, mas Ele sara. Fica tranquilo que Deus amassa, mas Ele refaz. Deus fere, mas Ele derrama o bálsamo. É assim mesmo. Dói, mas sara. Então a gente já vê isso acontecendo, né? Aqui uma coisa interessante que eu acho importante vocês saberem, versículo 2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. O que isso nos traz o entendimento? Nos traz o entendimento, irmãos, de que da mesma forma que Deus tem instrumentos, Deus que a gente tem o costume de falar de vaso, né? Olha o vaso de Deus, olha a vasa de Deus, muito usada por Deus, né? Assim como Deus tem instrumento na terra para usar, o inimigo também tem, tá? O maligno também tem os instrumentos dele, também tem os vasos dele, né? Que são os vasos de desonra, como Paulo vai dizer. O inimigo também tem. Então, o inimigo ele vai usar esses instrumentos dele para causar o quê? Destruição, ruína, perdas, né? Aqui Paulo ele vai trazendo o exemplo de que essas pessoas que trazem esses ensinamentos de espíritos de engano, elas são instrumentos do maligno para levar essas pessoas o que? A apostasia, né? Essas pessoas que elas agem por meio do espírito de engano,
elas vão te ensinar várias coisas sobre a Bíblia, tá? Tudo sobre a Bíblia, não vai falar nada sobre nenhuma outra religião. Essas pessoas que usam do espírito, que o espírito de engano estão usando elas vão te ensinar tudo na Bíblia. Mas elas vão distorcer a Bíblia de uma forma que você vai apostatar da fé sem nem perceber, né? Como o caso dessa irmã que eu contei na live, né? Ela mandou a menina não se casar, porque Daniel estava na cova de leão e o leão queria pegar Daniel, mas Deus livrou. Irmão, o que tem a ver Daniel na cova de leão com a menina não se casar? O sangue de Jesus tem poder. Isso é o inimigo querendo confundir a mente da menina, para poder levar ela para o pecado, levar ela para a tentação, levar ela para a corrupção, né? Então a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter vigilância, a gente tem que ter sabedoria e, essencial, discernimento. Então Paulo vai dizer aqui, né? E aí em 2 Timóteo, capítulo 4, do 2 ao 4, Paulo também vai dizer ao Timóteo, que é o que está acontecendo muito. Eu vou ler do versículo 2, porque é importante a gente entender uma verdade. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então vamos lá. Primeiro esclarecimento que muita gente não entende. O que significa essa sã doutrina que Paulo fala aqui na palavra? Tem gente que vai falar que não é isso, tá? Mas a palavra é autoexplicativa, né? Então Paulo, em outros capítulos, Paulo mesmo vai explicar o que é essa sã doutrina. A sã doutrina que Paulo fala é o Evangelho de Jesus Cristo. São os ensinamentos que Jesus Cristo deixou, né? Paulo ele vai dizer que ele explica e aplica a sã doutrina deixada por Jesus Cristo. Então, se você tem dúvida o que é a sã doutrina, é só voltar lá no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí você vai ver ali todos os ensinamentos de Jesus, toda a forma que Jesus se comportou, viveu e tratou as pessoas aqui na Terra. Essa é a sã doutrina, tá? É o quê? Os ensinamentos deixados por Jesus Cristo, que é o Evangelho puro. É o Evangelho puro, sem acréscimos. Até porque o Evangelho não precisa de acréscimo nenhum, tá, irmãos? A palavra basta, a palavra é o suficiente, tá bom? E tem muita gente que não entende. Aliás, tem gente que sabe que é isso, mas como eu falei, irmãos, como a gente está vendo, já está se cumprindo essa palavra que Paulo falou aqui a Timóteo. Nós já estamos nos últimos tempos. Então tem gente que está sendo usada pelo espírito do engano, que sabe que a sã doutrina significa o evangelho puro, os ensinamentos de Jesus, só que ensina para manipular e para enganar e para conduzir as pessoas no caminho que elas querem, que a sã doutrina são usos e costumes, e usos e costumes não são sã doutrina, tá? A sã doutrina que Paulo fala é o evangelho, os ensinamentos, as pegadas de Jesus, né? Como Paulo vai dizer, que ele vai seguir as pegadas do Salvador dele, né? Paulo vai dizer também, portanto, ninguém mais me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Irmãos, é chuva, tá? É muita chuva que tá vendo por aí. Mas Paulo vai dizer sobre isso, sobre seguir as pegadas de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Então, a sã doutrina é o quê? É você viver na sua vida, na prática, no teu dia a dia, todos os ensinamentos de Jesus, tá? Ali em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, a gente vai ver muito como Jesus era, muito amável, muito paciente, firme com a autoridade na hora que tinha que ter autoridade, justo, né? Não passava a mão na cabeça de quem era corrupto, de quem era ladrão, não tinha meio termo. Ou tu é justo ou tu não é justo, entendeu? Com Jesus não tem esse negócio de em cima do muro, não. Ou tu é justo ou tu não é justo. Entenderam, meus amados? Mas como a gente vive numa era de que o espírito de engano está tomando muita força, existem pessoas que falam que a sã doutrina, por exemplo, eu já estive em uma congregação que o líder dessa congregação proibia os membros de visitar outras igrejas, porque ele falava que essa era a sã doutrina, né? Porque esse líder, ele falava que se as ovelhas dele visitassem outra igreja, era como se estivesse traindo
o líder ali, né? O pastor, que as ovelhas estavam traindo o pastor, se visitasse outro lugar. Irmãos, eu te falo, onde é que na Bíblia está escrito isso? Me fala. Aonde na Bíblia está escrito? Isso não é sã doutrina. Jesus vai falar que ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E que a quem ele escolhe tem que tomar conta das ovelhas de Jesus debaixo do direcionamento de Jesus. Então, você que é líder, né? Jesus está aqui, você está debaixo dele. E o rebanho de Cristo está debaixo, entendeu? Você está tomando conta do rebanho de Cristo, mas você tem que perguntar para Jesus como ele quer que você tome conta do rebanho dele. Porque as ovelhas são de Jesus, não é sua, não é minha, não. Tem que perguntar, Jesus, como é que o Senhor quer que eu tome conta das tuas ovelhas? Jesus, eu estou tomando conta das tuas ovelhas certo? O que eu preciso melhorar? Entenderam, irmãos? Então, vigilância. Aí vamos lá, no versículo 2. Paulo vai dizer aqui, pregue a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Ou seja, palavra, puramente, verdade, palavra. Isso daqui vai nos trazer um entendimento seguinte, irmãos. Nós precisamos conhecer a palavra. Por quê? Porque quando o espírito de engano falar na boca de pessoas, e olha, o espírito de engano tem falado na boca de muitas pessoas que estão dentro da igreja. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja com espírito de engano para poder laçar o povo e fazer do povo cofrinhos de dinheiro. Que está vendo o povo como lucro. Não está vendo o povo como alma, como ovelha, como vida, não. Tem muita gente, meu querido e minha querida, que está te vendo como um lucro, como um cofrinho, como um caixa eletrônico. E aí vai te ver, vai fazer o quê? Vai usar do espírito de engano para arrancar a tua lã e a tua carne. Assim como está escrito lá em Ezequiel 34. Que os pastores arrancavam a lã, a carne e a gordura das ovelhas e deixavam as ovelhas lá, para morrer. Tá? Então, hoje em dia, infelizmente, há muitos lugares que estão assim. E como é que a gente se protege disso? Conhecendo a palavra de Deus, né? Paulo ele vai dizer aqui, esteja preparado a tempo ou fora de tempo. O que isso significa? Que você precisa conhecer a palavra. Porque vai chegar um momento que o espírito de engano, ele vai te fazer duvidar da tua fé se você não conhecer isso daqui, tá? Porque o espírito de engano, irmãos, ele é ardiloso, ele é sutil. Lembra da Eva, lá no jardim? Lembra o que a serpente falou para ela? O Senhor não disse que se tu comer da árvore tu ia morrer, Eva? E Eva falou assim, ele falou isso mesmo. Não, Eva, mas não quis dizer isso não, ele quis dizer que se tu comer, é que você vai ficar igual a Deus. Eva, tu quer ficar igual a Deus, Eva? Eva, nossa, eu quero ficar igual a Deus. Vocês estão entendendo como é que o espírito de engano age na mente da pessoa? Irmãos, Eva tinha um direcionamento claro. Eva, não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o espírito de engano, a serpente ardilosa, veio ali na cabeça, na mente dela, falou assim, não, minha querida, não foi isso que Deus quis dizer, não. Deus quis dizer que se você comer, você vai ficar igual a ele. Imagina você igual a Deus, olha que coisa maravilhosa. E aí Eva foi lá e fez o quê? Desobedeceu. E a gente paga o preço, a mulher paga o preço até hoje, sentindo dor de parto, não é? Né? O homem foi separado de Deus, a gente perdeu a comunhão com Deus, a gente herdou uma natureza pecaminosa, que a nossa carne fica até hoje lutando contra o nosso espírito. Graças a Deus, Jesus desceu para nos salvar, para nos perdoar, para nos reaproximar de Deus, para nos religar de Deus, né? Graças a Deus por isso. Mas é dessa forma que o espírito de engano age, irmãos. Não mudou nada, é só você olhar lá em Gênesis. É da mesma forma. E o espírito de engano ele vai te fazer duvidar do que Deus te disse se você não conhecer a palavra. O espírito de engano ele vai te fazer duvidar daquilo que é a tua fé, daquilo que é a tua promessa se você não conhecer a palavra. Então, estejamos preparados na palavra, porque a gente está entrando num tempo agora, irmãos, que o espírito de engano está investindo com força. Até abrindo igreja. Existem igrejas que estão sendo abertas, que é tudo engano, tudo heresia. Irmãos, vocês não estão vendo essa música que saiu? Que eu não vou nem falar o nome dela, mas que vocês sabem, que fala que a Maria rodou e não sei o que, do não sei o que, o céu cantou. Irmãos, isso é espírito de engano purinho. Isso é espírito de engano para laçar jovem, tá? Porque jovem que gosta de ritmo mais dançante, mais animado,
Isso daí é espírito de engano direcionado nos jovens, para laçar o jovem, para arrebentar com a vida dos jovens. E aí, jovem, não conhece a palavra não, para tu não ver se tu não vai cair no estreito também? Irmãos, palavra, armadura, Paulo vai falar, Efésios 6:10, revestivos de toda a armadura de Deus. Vambora, irmãos, a armadura tá aqui, ó. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade. Cinturão da verdade, botas do evangelho da paz, espada do Espírito, que é a palavra. Vambora, irmãos. O mundo está em guerra. O mundo está em guerra. Nós não somos daqui. O sistema mundano quer nos destruir. Vambora acordar em nome de Jesus. Vambora. Paulo vai falar aqui, vambora se preparar na palavra. Por quê? Porque vai vir um tempo em que as pessoas não vão suportar ouvir o evangelho da verdade. E já chegou esse tempo, irmãos. Irmãos, vocês não viram? Eu só simplesmente comentei na live da missionária, sim, eu só comentei assim, irmãos, vamos ler a palavra de Deus? Vamos buscar revelação na palavra de Deus? E ela mandou calar a boca. Senão, se eu não calasse minha boca, o anjo ia descer com a espada e ia calar minha boca. Ou seja, ainda me ameaçou espiritualmente, porque isso é a oração contrária, né? Então, Paulo vai dizer que a gente já está vivendo esse tempo. Ela não suportou ouvir o evangelho da verdade que eu falei. Qual foi o evangelho da verdade que eu falei? Que a palavra de Deus é o suficiente. Entendeu? Que a gente não precisa ficar correndo atrás de profeta, de revelação, que a palavra de Deus já vai te revelar tudo que você precisa saber. Olha isso. Versículo 3 de 2 Timóteo capítulo 4. Virá um tempo em que não suportarão o evangelho da verdade, ao contrário. Olha só. Sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo seus próprios desejos. Vamos lá. Outra coisa que a gente está vendo muito no Brasil. Existem igrejas que não é Deus mais que escolhe o pastor, que não é Deus mais que escolhe a liderança, são as ovelhas. Está acontecendo isso daqui, que Paulo está dizendo. Eles estão ajuntando para si mesmos mestres segundo os seus próprios desejos. Irmãos, existem igrejas que eu já vi das ovelhas fizeram um complô, fazer um abaixo-assinado para tirar a liderança que pregava a verdade, porque eles não queriam ouvir a verdade. Sabe o que eles queriam ouvir? Mãozinha na cabeça, não, pode continuar pecando, não tem problema não, Deus te perdoa. Pode continuar assim, tendo uma vida dupla, pode continuar assim, sendo maldizente, fofoqueiro, prostituto, que Deus te perdoa. Era isso que eles queriam ouvir. Aí vocês têm noção, irmão, da gravidade que isso é? Um monte de ovelha fazer um abaixo-assinado, os membros da igreja fazer um abaixo-assinado para tirar o pastor da igreja, para tirar a liderança da igreja, a pastora que pregava a verdade, mas que eles não queriam ouvir não. Não queriam ouvir, sabotava culto. Fazer um grupo para falar, ó, hoje não vamos ninguém pro culto não, deixa a liderança lá sozinha pregando a verdade para as paredes lá, porque a gente não quer ouvir a verdade não. Irmãos, é o que está acontecendo. É o que está acontecendo, irmãos. E vocês estão achando que Deus não vai fazer nada em relação a isso? Vocês estão muito enganados. Irmãos, vocês estão achando que é a ovelha que manda no... Irmãos, isso é muito sério. Quando Deus escolhe alguém para cuidar do povo dele... quando eu estou falando quando Deus escolhe, não é quando o homem escolhe, não. Porque, infelizmente, também no Brasil tem muito homem escolhendo outras pessoas para cuidar do povo que não foi Deus que mandou para cuidar. Estou falando quando é o próprio Deus que escolhe para tomar conta das ovelhas dele. E as ovelhas, olha, Jesus dá cajadada na cabeça de vocês, tá, ovelhas? Jesus dá cajadada na cabeça de vocês. Jesus fere, mas depois ele sara, depois ele dá beijinho, depois ele vai derramar o bálsamo, depois ele vai te dar um abraço, o carinho. Mas se for necessário, se Jesus ver que a ovelha está se rebeliando, que a ovelha está sendo insubordinada, que a ovelha não está obedecendo a Jesus, e a ovelha não está respeitando, não está aceitando quem ele escolheu para tomar conta de vocês, Jesus dá cajadada na cabeça de vocês, tá? Jesus é amor com toda certeza, não há dúvidas. Jesus ama, Jesus protege, tanto que Jesus deu a vida dele para te salvar, para te amar, para você conhecer o amor dele. Mas se você vier cair no engano
de achar que a ovelha é mais do que Jesus, aí Jesus quebra uma perninha tua só pra tu lembrar que ele que é o pastor, tá? Que quem manda é ele e a gente não é nada. Tá bom, meus amados? Só pra gente lembrar, só pra gente ficar ciente, amém? E aí no versículo 4 vai dizer: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, que é o que tem acontecido. É o que tem acontecido também, irmãos. Existem muitas pessoas que se recusam a dar ouvidos ao evangelho da verdade. Então elas querem ficar em lugares que só pregam engano, mentira, tá? Isso está escrito, sabe aonde? Isaías capítulo 30, versículo 10. Olha só o que está escrito aqui. Olha, irmãos, eu já congreguei em um lugar, em um local. Só ver aqui, já tá 1 hora de vídeo, irmãos. Irmãos, me perdoem, mas quando Deus vai desenrolando, é para nossa edificação. Tá grande o vídeo, mas é para nossa edificação. Quando Deus vai desenrolando, é para nossa construção na fé, amém? Vamos receber do alto que Deus tem vitória e tem verdade. Vitória espiritual para romper os laços do engano, amém? Olha só, eu já fiz parte de uma congregação que só enchia, o culto só enchia se o pastor pregasse sobre vitória, sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre conquista. Se fosse o pastor que pregava a verdade, se fosse um pregador que pregava a verdade, irmãos, faltava o povo levantar no meio do culto e ir embora, porque não queria escutar. Não queria escutar a palavra da verdade. Sabe o que é a palavra da verdade? Vai nos evangelhos, vai nas parábolas. A palavra da verdade de Jesus falando, o caminho do evangelho é estreito. Não tem espaço pro teu orgulho, não tem espaço pra tua vaidade. Tu vai ter que renunciar a um monte de coisa, tá? Sabe o que é o evangelho da verdade? É todas as coisas te são lícitas, mas nem tudo te convém fazer. Não é porque te é lícito fazer que você tem que ficar fazendo o que todo mundo faz, porque você não é todo mundo. Você é sal da terra e você é a luz do mundo. Você tem que ser influência para tirar os outros das trevas, né? Você que tem que ser influenciado pelas trevas para ir andando de volta para ela, não. E aí sabe o que o povo faz quando escuta isso? Levanta do meio do culto e vai embora para casa porque não quer escutar. E isso é o quê? Evangelho da verdade. É evangelho da verdade. Que tem muita gente que não quer escutar mais, irmãos. Irmãos, as pessoas só querem ouvir: Deus vai te dar cargo, Deus vai te dar vitória, Deus vai fechar a boca do leão, Deus vai te entregar uma provisão. Irmãos, o povo só quer escutar isso. O sangue de Jesus tem poder. Irmão, Jesus falou: no mundo tereis aflições. Sabe o que é aflições? Jesus não falou: no mundo tereis riqueza, no mundo tereis Ferrari, no mundo tereis mansão no Alphaville. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Olha só, vocês estão entendendo? O que é o evangelho da verdade? O que é o que está sendo pregado hoje em dia? Não significa que a gente vai viver uma vida miserável só de derrota na terra, não. Significa que Jesus avisou antes, irmão, que a vida não é um morango, que o mundo não é 1000 maravilhas, que o inimigo ia tentar contra a nossa carne, que o inimigo ia tentar tragar nossa vida, destruir nossa casa, mas era pra gente fazer o quê? Levantar e lutar, porque a vitória Jesus já nos deu na cruz, tá? Nem só de luta também é a vida do cristão, não, tá? Há tempos de bonança, há tempos de batalha, há tempos de descanso. Deus prepara o tempo no momento certo, tá? Existe um tempo ali que Deus vai preparar a nação de Israel só para desfrutar da terra, só para desfrutar do leite, do mel, das uvas, da carne, dos carneiros, só para descansar, desfrutar ali, entenderam? Mas vai ter momento que o povo de Israel era só peleja, só batalha, derruba gigante, destrói muralhas, se levanta, foge, se esconde, vai pro vale, toca a trombeta, jejua, ora, clama, chora, bota a cara no pó, rasga as vestes. Vocês estão entendendo? O mundo não é só vitória, só carro, só mansão, só isso, só aquilo. Não, irmãos. Não é só 1 milhão de seguidores. Não é só culto com 300 pessoas te assistindo, não. É batalha também. É renúncia também. É amassar o teu ego, o teu orgulho, é abrir mão, é renúncia. Irmãos, Jesus é justo. Ele é justo. E em Isaías 30, versículo 10 vai dizer assim, olha só o que o povo de Israel, ele estava clamando, e a gente vê isso se repetindo nos dias de hoje, principalmente no Brasil, tá? No Brasil.
O povo estava clamando para que os profetas não confrontassem eles, né? Aí eles pediam o quê? Ilusões, mentiras, coisas agradáveis de ouvir, e ainda incentivava os profetas a abandonar o caminho da justiça e pedia para parar de confrontar com a verdade. Isaías 30, capítulo 10, diz assim, versículo 10. Eles dizem aos videntes, o povo de Israel: não tenham mais visões, e aos profetas: não nos revelem o que é certo. Falem para nós coisas agradáveis, profetizem ilusões. Deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de nos confrontar com o santo de Israel, ou seja, a nação de Israel, irmãos. Irmãos, a gente está vivendo isso hoje. Olha como a Bíblia se cumpre, a palavra se cumpre, a gente está vivendo isso hoje no Brasil. Tu vê Deus levantando algum profeta pequenino dele para pregar a verdade, para entregar a verdade para esse povo corrompido? Sabe o que eles falam? Não, irmão, fala nada não, deixa. Não entrega isso não, me fala coisa agradável. Ih, só tem mensagem de derrota para me entregar. Ih, que Deus está me repreendendo o quê? Eu tenho 9 shows por semana, que não sei o que, minha agenda tá lotada, eu tenho 8 pregações por semana e você tá falando que Deus tá me repreendendo, que não sei o que. Irmãos, a gente tá vivendo isso no Brasil. Deus levanta um pequenino, um humilde ali para entregar uma palavra, para repreender, para corrigir, para chamar atenção. Sabe o que o povo faz? Manda calar a boca, manda sentar, oprime a pessoa, não quer ouvir. Fala, não entrega isso não, me entrega a mensagem de bênção, por favor. Fala que Deus vai me dar vitória, fala que Deus vai soprar meu nome. Só quer ouvir coisa boa. Todo errado e só quer ouvir coisa boa. Pelo amor de Deus, meu amado e minha amada, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Quando Deus chamar a tua atenção, quando Deus te repreender, é porque Ele te ama. Porque na palavra do Senhor está escrito que Deus só corrige os filhos a quem ama. Se Deus está te corrigindo, está chamando a tua atenção, está puxando a tua orelha, é porque Ele não desistiu de você. Porque quando Ele parar de chamar a tua atenção, quando Ele parar de te repreender, é porque Ele já largou mão de você igual Saul, sabe? Quando Deus largou mão de Saul, Ele falou assim: Samuel, deixa Saul pra lá, não fala mais nada, não cala a tua... fica calado, Samuel, Samuel, minhas palavras para Saul agora é silêncio. O que tinha para falar, já falou. Não fala mais nada. Não quis dar ouvido, não quis se arrepender, não quis se consertar, não quis me obedecer. Agora deixa ele com o caminho dele, com a vida dele. Então você dá graças a Deus se Deus está chamando a tua atenção, se Deus está puxando a tua orelha, se Deus está te respondendo. Porque Ele está chamando a tua atenção, porque Ele te ama. E porque Ele não desistiu de você, tá? A gente tem que dar graças a Deus, irmãos. Eu agradeço a Deus. Quando Deus chama a minha atenção, de tempo em tempo Deus chama a minha atenção, irmãos. E não é coisa leve não, é só puxada de orelha sinistra. E de tempo em tempo eu agradeço. Falo, Senhor, muito obrigada por chamar a minha atenção. Porque se o Senhor está chamando a minha atenção, é porque o Senhor quer que eu melhore nisso e não desistiu de mim, tá? Porque em Hebreus vai falar que Deus é o quê? É o Pai que corrige o Filho a quem ama, né? E a gente vai ver nos dias de hoje, para finalizar aqui, a gente vai ler aqui Jeremias, que a gente vai ver, irmãos, que a gente está vivendo isso nesses dias. A gente vai ver Jeremias capítulo 26, vou ler só o versículo 12 aos 16, tá, ao 15 só, né, que o vídeo já tá longo. No capítulo 26 de Jeremias, resumindo, Jeremias ele é ameaçado de morte. Por quê? Porque Deus mandou ele entregar a verdade no meio dos sacerdotes, no meio dos líderes de Judá, e o povo não gostou. Os sacerdotes não gostaram. Olha, irmãos, quem já passou por isso? Bota aí nos comentários que eu quero saber se vocês já passaram por isso também, para não me sentir que eu fui a única. Irmãos, já teve situação que Deus mandou entregar a mensagem e que foi igualzinho de Jeremias, irmãos. O que Jeremias passou, já passei. Vocês já passaram por isso também? Deus mandou vocês entregar alguma mensagem de repreensão para alguma liderança e a liderança queria moer vocês? Passar por cima de vocês igual as carroças de boi? Fala aí para eu não achar que eu tô sozinha nessa. E aí, em resumo, irmãos, Jeremias no capítulo 26, Deus fala assim: Jeremias, vai pro pátio do templo, onde o povo vai passando para entrar para dentro do templo, e você vai falar tudo o que eu te mandar. Não é para você negligenciar nenhuma palavra. Tudo que eu falar, você vai falar. Aí Jeremias falou assim,
Jeremias mandou o povo, no versículo 12, vou resumir. Aí Jeremias entregou o que Deus mandou e os sacerdotes, os líderes de Judá ficaram revoltados com ele. Falou assim, a gente vai pegar ele, a gente vai acabar com a vida dele agora. Ele tem que ser executado, porque a gente é sacerdote, a gente é líder, a gente é príncipe de Judá, a gente não aceita ninguém falar essas coisas pra gente. É o que tá acontecendo hoje em dia, irmãos. É o que tá acontecendo. E aí o que é que aconteceu? Eles pegaram Jeremias numa roda, imagina, Jeremias no meio e o povo tudo rodeando ele, querendo apedrejar ele. Mas Deus livrou ele. Jeremias não foi executado, porque quando Deus manda um profeta entregar a verdade, independente de quem pra seja, tá? Ele não vai ser executado, ele não vai sofrer nenhum dano não, tá? Porque Deus te guarda. Quando Deus manda tu entregar algo, tenha certeza de que Ele vai te guardar, vai manter a tua integridade física, mental intacta. Então no versículo 12 diz assim: Disse então Jeremias a todos os líderes e a todo o povo: O Senhor enviou-me para profetizar contra esse templo e contra essa cidade tudo o que vocês ouviram. Agora, corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor, ao seu Deus. Então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Quanto a mim, estou nas mãos de vocês, façam comigo o que acharem bom e certo. Entretanto, estejam certos de que, se me matarem, vocês, essa cidade e os seus habitantes serão responsáveis por derramar sangue inocente, pois, na verdade, o Senhor me enviou a vocês para anunciar essas palavras. Então Jeremias entregou ali tudo que Deus mandou, né? Para eles se consertarem, para eles largar o que eles estavam fazendo. Deus dá uma mensagem certinha ali para Jeremias, né? Falou que se ele não se consertasse, Deus ia destruir mesmo, ia acabar com tudo mesmo. Porque, irmão, Deus faz. Deus vai falar em Deuteronômio. Ele é o que dá a vida, que tira a vida, né? Então, Deus é o que dá, o que tira, o que fere, o que sara. Tudo o que Deus quiser fazer, Ele vai fazer e a gente não vai impedir, não, tá? O máximo que a gente pode fazer é interceder para Deus ter misericórdia. O máximo, olha só, o máximo. É interceder para Deus ter misericórdia e ver se Deus ameniza um pouco a situação. Mas o que Deus quiser fazer está na mão dele, ele que vai decidir. Então a gente vê essas situações acontecendo hoje em dia, meus amados. A gente vê que o engano, ele tem ganhado muita força, por quê? Porque ele é agradável de ouvir. E nessa geração que a gente vive, as pessoas estão buscando coisas agradáveis para ouvir. Irmãos, é por isso, eu acredito que é por isso que alguns vídeos meus que eu faço aqui não tem muita visualização. Por quê? Eu trago aqui a palavra da verdade. Tem muita gente que não gosta de ouvir, né? Eu tenho um vídeo aqui com 10, 9 visualizações, sabe? E por quê? Porque é a palavra da verdade, sabe? Porque é o evangelho puro, tem muita gente que não quer ouvir, irmãos, tem muita gente que tá igual esse povo, esses sacerdotes aqui de Judá. Quando alguém abre a boca para pregar a verdade, eles querem apedrejar, eles querem jogar dentro do calabouço, querem jogar dentro do poço, querem jogar na cova do leão. Mas se Deus mandou você pregar a verdade, não se acovarda não, tá? Porque lembra do que Deus falou para Jeremias, no capítulo 1. Jeremias, abre a tua boca, se prepara e vai falar tudo o que eu te mandar. E não tenha medo, porque se você ficar com medo diante de quem eu te enviar para falar o que eu tô mandando, aí eu vou te dar um motivo de verdade para você ficar com medo. Então a gente precisa lembrar que, irmãos, não se acovarde quando Deus mandar você entregar uma verdade, doa a quem doer. Não se acovarde, nós precisamos quebrar esse sistema do espírito de engano. O espírito de engano, ele está tomando território dentro das igrejas. O espírito de engano está fundando igrejas novas. O espírito de engano está ganhando lugares em tudo quanto é canto no Brasil, irmãos. Então vamos ter vigilância em nome de Jesus. Não busca revelação, não busca profecia na internet. Em nome de Jesus, não fica dando teu nome, sabe? Live de oração é uma coisa, tá? A live de oração, se tiver, por exemplo, só oração ali, irmãos, um exemplo. A oração é uma coisa que ela é muito poderosa. Tem muitos seus efeitos. Então, se alguém estiver fazendo uma live, por exemplo, irmãos, vamos orar pelo Brasil, porque o Brasil está numa situação que só Deus pode intervir. Aí, tudo bem, você vai entrar, vai orar pelo Brasil, depois você vai sair, tudo bem. Eu estou falando que a gente não pode entrar em live de revelação, de profecia, de botar teu nome, botar o nome dos teus filhos, botar o nome da tua família, botar o nome da tua esposa, do teu marido.
Porque você está dando munição para o inferno te atacar. Ficar tomando posse, falando amém, eu recebo, eu creio, eu tomo posse de palavras de maldição. Irmãos, como eu falei, tem muita gente que olha só, toda live de revelação que eu entrei para poder comentar, né, que apareceu para mim assim, eu fui comentar, irmãos, vão ler a palavra, o sangue de Jesus tem poder, tá repreendido todo espírito de engano, ainda repreendia. Tá repreendido todo espírito de engano, vão ler a palavra, irmãos, o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, teve um que o homem, era uma live que era um homem que estava escrito assim, profeta não sei das quantas, e o nome do homem lá. Olha só, é o que eu falo, quem tem o mínimo de discernimento espiritual consegue ver. Irmãos, aquilo era feitiçaria pura, que o homem estava fazendo na live e ele estava falando que era live de revelação. Na mão dele era um chão todo preto, de madrugada isso, um chão todo preto, um sal derramado, sal grosso derramado, eu acho que tinha uma vela acesa também, e um negócio vermelho escrito assim, revelação, na mão dele, revelação em vermelho. Aí ele pegava o sal, começava a esfregar na mão dele, e ele falava assim, e aí ele falava uma língua que ele falava que era língua estranha, mas aquilo não era língua estranha. Ele falava que ele estava falando a língua dos anjos. Irmão, não era de jeito maneira, aquilo não era de jeito nenhum, tá? E aí ele pedia para as pessoas botarem o nome nos comentários, as pessoas botavam o nome nos comentários, e aí vocês já imaginam o que acontecia, né? Ele com sal, com coisa vermelha ali, era maligno, irmãos, era maligno. Então é o que eu falo. Busquemos discernimento no Espírito Santo, porque infelizmente a internet se tornou um terreno propício para o espírito de engano. Tem muitas pessoas que não leem a palavra e fica o dia todo na internet buscando live de profecia e live de revelação, tá? E Deus quer te tirar desse engano. Eu sei que, olha só, você que está me ouvindo tem esse hábito de ficar procurando live de revelação, live de profecia. Eu sei que é agradável pro teu ouvidinho, eu sei que é bom, conforta teu coraçãozinho, é muito bom ficar ouvindo só vitória, só coisas boas, agradáveis, como o povo tá falando aqui em Isaías 30:10, né? Ah, fala só coisa agradável pro meu ouvidinho, escutar que o meu ouvidinho gosta. Olha, eu sei que o engano pode parecer agradável aos seus ouvidos, mas ele não vai te levar à salvação não, tá? Quem vive no engano, sinto muito lhe informar, mas quem vive amarrado pelo engano, engodado e seduzido pelo engano, não vai ser salvo. Porque é a verdade que liberta e o engano vai te levar para a perdição. O engano, sem nem você perceber, vai te levar a apostatar e a se opor da fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque quem se opõe à palavra da verdade está se opondo diretamente a Jesus Cristo. Porque Jesus vai falar, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a palavra da verdade é Jesus Cristo e você se opõe ao evangelho da verdade, você está se opondo a Cristo, tá, irmãos? Então, vamos pedir discernimento, pede discernimento para o Espírito Santo, ora, se você precisa de alguma resposta, alguma revelação, se você precisa que Deus te mostre alguma coisa, ora, irmãos, ora, vai ler a Bíblia, se você puder jejuar, jejua, se você não puder, ora e lê a Bíblia. Pede para Deus te mostrar. Fala, Senhor, não me deixe enganada, não me deixe enganado, não me deixe confundido, Senhor. Me mostra a verdade, eu preciso saber. Ou então me dá tal resposta, eu preciso dessa resposta. Mas não fiquem alimentando esse sistema de engano. Em nome de Jesus, não fiquem. Não fiquem, irmãos. Não fiquem, não. Tá? E outra coisa muito importante que eu quero lembrar aqui. Paulo falou em Timóteo. Estejamos preparados na palavra da verdade, porque o engano, ele tem a aparência de verdade, ele parece verdade, mas não é. É igual aquilo que Paulo falou. O inimigo, ele pode se disfarçar de anjo de luz para enganar até os eleitos, se ele conseguir. Então, irmãos, a gente está vivendo os últimos tempos. Os últimos tempos, o maligno vai tentar enganar até os eleitos de Deus, tá? Onde sim, vai tentar enganar quem fala em línguas, quem tem visão, quem profetiza, quem cura, quem é missionário, quem é presbítero, quem é diaconisa. Vai tentar enganar todo mundo que ele conseguir. E a gente só não vai cair no engano se a gente conhecer isso daqui. Então, vamos de uma dieta nova? Palavra da verdade, alimento sólido, irmãos. Passou da hora da gente se alimentar de alimento espiritual
de neném, como Pedro vai dizer, como Paulo vai dizer, olha, vocês eram como nenéns, estavam tomando leite espiritual, mas agora é alimento sólido, vocês são adultos, vocês precisam ter substância, ter força. Irmãos, os dias são maus e nós precisamos desse alimento sólido, da palavra da verdade, porque tenho certeza de uma coisa, vai ficar muito estreito o negócio no Brasil e no mundo afora, vai ficar muito estreito. E a gente precisa da palavra da verdade para se manter de pé, para não ser enganado, para não ser engodado, para não ser seduzido nem amarrado, tá? Para não perder a salvação. É isso daqui que vai te dar propriedade. É isso daqui que vai te dar direcionamento, visão, revelação, profecia, vai te dar, ó, isso daqui, ó, palavra, tá? Então, abandona o engano, que engano só é agradável aos ouvidos, mas não vai te salvar e não vai te levar a lugar nenhum, tá? Jesus é a verdade, a palavra é a verdade, você tem o Espírito da verdade, você não precisa de ninguém te entregando nada, o Espírito Santo de Deus já te entrega tudo o que você necessita saber. Agora, como eu falei, irmãos, eu não tô falando que Deus não usa as pessoas para falar, Deus usa sim, mas não é a gente que tem que ficar correndo atrás. Se Deus quiser que um profeta fale com você, Deus vai direcionar a pessoa até você, tá? Deus vai mandar a pessoa te procurar, não é você que vai procurar ninguém. Amém? Então, medita um pouco nessa palavra também, ó. 1 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, Isaías 30, versículo 10, e Jeremias 26, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Vambora, irmãos, coragem no Espírito Santo de Deus, pois está escrito que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de coragem, ousadia e amor. Então, vamos ter coragem para destruir esse sistema do espírito de engano. Como? Com a palavra da verdade, tá? Deus abençoe vocês, que essa palavra permaneça nos seus corações, no meu coração também, e que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo da verdade possa ir de encontro com seus corações, com as suas mentes, levando ao teu entendimento tudo aquilo que você precisa saber, que o Espírito Santo te revele, te mostre o oculto e o escondido, tudo aquilo que estava por debaixo dos panos, que o Espírito Santo de Deus abra os teus olhos e você passe a enxergar, a ouvir e a saber de tudo aquilo que Deus quer te revelar. Amém? Que Deus abençoe vocês. Um cheiro no coração, meus amados. Um beijo.